E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Vamos continuar o nosso estudo sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Antes, porém, para não perder o costume, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Ative o sininho, vai lá, compartilha com mais pessoas. Nosso coração aqui é compartilharmos o evangelho através da internet. Eu creio que vai ser uma bênção para você e também para aqueles que você compartilhar. Então, beleza? Eu posso contar com você? Se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like, é muito importante. Compartilha com mais pessoas, deixe seu comentário e vamos pro vídeo. Pessoal, a carta à igreja de Sardes é uma carta muito importante, como todas as outras. Como tenho dito desde o início, essas cartas têm um cunho profético. Elas foram escritas sim para a igreja naquele momento, mas com um cunho profético para a igreja de Jesus em todos os tempos. Até porque as verdades descritas nessas cartas são verdades eternas, que servem para a igreja dos gentios. Igreja na qual nós estamos absolutamente dentro, até porque estamos na era dos gentios. Então, como sempre, nós vamos começar pelo contexto histórico. Vamos olhar para a cidade de Sardes, vamos olhar para a igreja de Sardes justamente naquele momento histórico em que Jesus, por meio de João, enviou a carta àquela igreja. A igreja de Sardes foi uma antiga capital do reino de Lídia e era uma famosa província romana. Quando os gregos fizeram os primeiros movimentos colonizadores, eles intitularam a cidade de Sardes como uma das cidades mais poderosas da época. A cidade de Sardes também foi conhecida pelo rei Creso, um homem muito rico e muito conhecido naquela época. Tempos depois, a cidade de Sardes foi conquistada pelo rei Ciro, posteriormente por Antíoco Epifânio. Ela foi considerada uma das cidades mais magníficas daquela época. Pessoal, interessante, eu volto a frisar que a cidade de Sardes, naquele momento histórico, era uma das mais magníficas do mundo antigo. Ela foi reconstruída no período de Alexandre Magno, foi dedicada à deusa Cibele e Artemis de Sardes. Segundo a tradição e a mitologia, essas deusas tinham o poder de restaurar a vida aos mortos. Algo interessante também sobre Sardes é que Sardes foi uma das primeiras cidades a introduzir o cunho de moedas de ouro e de prata. Inclusive, por isso a riqueza naquele lugar era muito grande. O padrão monetário influenciou todo o mundo antigo a partir de Sardes. Sardes, pessoal, é uma cidade localizada na Ásia Menor e ela hoje está atualmente na Turquia. Ela possuía, nós vamos ver no texto bíblico, uma fama muito grande, uma fama de ser uma boa cidade, uma cidade influente. A aparência de Sardes, ou seja, aquilo que passava por os outros, era algo muito forte. Mas como nós vamos também ver na carta que Jesus enviou a essa igreja, era somente aparência, porque o interior estava totalmente deteriorado. Ao contrário de outras igrejas, a igreja de Sardes não enfrentava falsas doutrinas ou perseguições externas. Na verdade, o problema de Sardes, como nós vamos ver, é um problema muito mais interno. Enfim, pessoal, a cidade de Sardes era uma das cidades mais poderosas do mundo antigo e também mais rica. Por isso, talvez, a ideia da fama, né? É uma cidade com reservas de ouro, reservas de prata. Enfim, uma cidade preponderante naquele momento histórico. Depois desse contexto histórico, pessoal, é importante a gente ver o que a Bíblia diz, qual foi o conteúdo da carta à igreja de Sardes. Então vamos lá. Apocalipse 3, do verso 1 ao verso 6, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Outra tradução diz: Conheça as suas obras e a fama que tens de estar vivo, mas está morto. O verso 2 diz: Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, algo interessante também sobre a cidade de Sardes e a igreja que estava naquele local, é que a cidade de Sardes, segundo a história, foi construída sobre uma grande montanha, um grande penhasco. E por conta disso, a ideia dos habitantes de Sardes era um posicionamento orgulhoso. Eles se achavam inacessíveis, ou seja, ninguém poderia chegar lá em cima, no alto do penhasco, e conquistá-los. Isso acabava refletindo também na igreja de Sardes. Dentro disso, algo importante para nós começarmos é vermos como Jesus se apresentou a eles. Jesus se apresenta a ele como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 igrejas. Pessoal, os 7 Espíritos aqui fala do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo. As 7 igrejas está falando daquele que tem o domínio, daquele que é o cabeça da igreja. Ou seja, está falando do próprio Cristo. Essa apresentação de Jesus, como nas outras cartas, tem tudo a ver com os problemas que eles estavam enfrentando. Daqui a pouco, quando nós formos ver os problemas, nós vamos identificar ainda melhor essa questão. Elogios à igreja de Sardes, pessoal, foram muito poucos. Nós encontramos no verso 4, Jesus dizendo o seguinte àquela igreja: poucas pessoas, pense nisso, poucas pessoas não contaminaram suas vestes, e por isso andarão de brancos com ele, porquanto são dignas disso. Ou seja,
Existiam pessoas ali que não tinham se contaminado com toda a realidade de paganismo, de orgulho, de aparência, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E essas pessoas, Jesus disse, olha, essas poucas pessoas não se contaminaram, mantiveram as suas vestes brancas. Pessoal, vestes na Bíblia, quando nós olhamos, está falando sobre o estilo de vida, está falando sobre a maneira como nós nos apresentamos a Deus. Vestes na Bíblia fala da maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Aqui não está falando literalmente de vestes brancas, de uma roupa branca, mas de uma vida santa, uma vida sem mancha, sem contaminação. Esse foi o único elogio que Jesus faz nessa carta à igreja de Sardes. Vamos falar um pouquinho agora sobre as repreensões, e elas foram várias. A primeira repreensão que salta aos olhos, e talvez seja a mais importante aqui, é a repreensão à fama, à aparência. Como disse no início, Sardes, por ser uma cidade construída no alto de uma montanha, eles, no popular, se achavam. Então eles viviam por aparência. Jesus mesmo disse a eles, olha, vocês têm a fama. A fama fala de algo que as pessoas falam de nós. Aquilo que as pessoas estão vendo exteriormente. E nem sempre aquilo que as pessoas veem exteriormente é verdade. Em muitos casos é só aparência. E era esse o caso da igreja de Sardes. Eles tinham um grande grau de aparência. Pessoal, dentro disso, nós vivemos um tempo da autoimagem. As mídias sociais, o Instagram, o Twitter e todas as outras mídias sociais, tudo está cultuando a aparência. Vivemos um tempo da egolatria, ou seja, pessoas que se idolatram, pessoas que querem aparentemente mostrar para as outras que estão bem, que possuem coisas, que são bem-sucedidas, mas por dentro estão mortas. Esse é um grande desafio para mim e para você, como pessoas que estão seguindo a Jesus e para nós como igreja de Jesus da Terra. Na verdade, a fama para os discípulos de Jesus é sabermos o que Deus pensa de nós. A fama para nós deve ser aquilo que Jesus pensa ao nosso respeito. O que os outros falam ou deixam de dizer não podem determinar de fato quem somos. Mas o grande problema dessa igreja de Sardes, inclusive nesse tempo vemos também muito isso, era a aparência, o culto à imagem. Que Jesus diz a eles, vocês têm fama de estar vivo, mas estão mortos, ou seja, por fora vocês estão bem. Aparentemente as pessoas olham e falam, tá ok, mas por dentro eu vejo vocês estão mortos. No verso 2, Jesus diz que não achou as obras deles perfeitas, e as obras aqui não está falando de coisas a fazer, mas está falando de intenção de coração que reflete naquilo que fazemos. Jesus está tratando com a aparência, como se ele estivesse dizendo, as suas obras aparentes não servem para nada, se o coração de vocês não reflete a verdade. E ao mesmo tempo, Jesus no verso 2 fala para eles, sejam vigilantes, ou seja, acordem, despertem e salve aquilo que ainda dá para salvar. Desperte dessa vida de aparência de querer agradar os outros e não agradar a Deus. No verso 3 ele continua, lembre-te do que você ouviu e do que você recebeu. Aqui é um expresso convite à saudade, a você lembrar daquilo que você já viveu com o Senhor, a lembrar daquilo que Ele já fez na sua vida, a lembrar dos primeiros passos, a lembrar do Evangelho. Ele diz, guarda essas coisas, se apega a essas coisas e se arrependa. O caminho do arrependimento sempre é o caminho de volta ao lugar em que nós deixamos toda a aparência de lado e vamos viver de fato quem somos em Deus de verdade, sem nos preocupar com aquilo que as pessoas falam de nós. A fama pouco importa, o que importa é vivermos de forma que agrade a Deus. E aqui que é importante nós entendermos o que é que Jesus falou sobre os 7 Espíritos de Deus e falou como aquele que tem as 7 estrelas. Quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo é aquele que transforma a nossa vida morta em viva. A Bíblia diz que Jesus foi aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos toca e nos vivifica, trazendo a vida de Cristo a nós. Então aqui ele se manifestou como aquele que tem os 7 Espíritos, como uma indicação de que eles precisavam de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Até porque se estamos vivendo de aparência, nós estamos apagando o Espírito na nossa vida. Porque o Espírito da verdade vai produzir verdade em nós, de dentro para fora. E quando fala sobre aquele que tem as 7 estrelas, está falando do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Ao conhecermos, nós vamos também conhecer a verdade, não vamos viver por aparência, por fama. Ainda sobre essa questão de aparência, para nós fecharmos esse ponto, lembra que aquela cidade vivia debaixo de uma ideia de aparência, uma cidade poderosa, rica, acima do monte, transponível, com uma mentalidade orgulhosa, e isso acabou atingindo a igreja. Nós precisamos saber que nós precisamos do Senhor em todo o tempo. O Espírito Santo precisa estar nos conduzindo, nos liderando em todo o tempo. Nós não somos intransponíveis, nós dependemos do Senhor, nós dependemos dele. Só isso nos mantém vivos de verdade. Agora sobre a recompensa, pessoal, essa igreja foi fantástico o que Jesus disse a eles também. Sobre a recompensa, Jesus diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Novamente, vestes fala de vida. E aqui está falando do estado eterno. Aqui não está falando puramente da nossa vida na terra, sendo lavado pelo Espírito Santo, mas com o nosso corpo glorificado, espírito, alma e corpo transformados, e a gente revestido da santidade plena, completa, a partir da segunda vinda de Cristo. Mas o ponto é que, ao que vencer, ou seja, nós temos uma jornada de correspondermos ao Espírito Santo nessa vida, vivendo uma vida de busca por se parecer com Jesus a cada dia mais, para que naquele dia nós possamos vivenciar plenamente essa promessa que foi prometida à igreja de Sardes e também a nós. Estar de branco como Jesus está simbolizando estar santificado
estar com o mesmo corpo que ele tem hoje. E ele diz, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Isso é uma discussão muito longa, né? Muito pouco se fala sobre isso. Mas é possível riscar o nome de alguém do livro da vida? Segundo as escrituras e em outros textos também nos alertam, é possível. Pessoal, não é o intuito desse vídeo, mas eu quero deixar claro uma coisa para você. Segundo as escrituras, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu pessoalmente creio que lá no início Deus colocou o nome de todas as pessoas no livro da vida, porque ele predeterminou todos para a salvação, como as escrituras dizem. Mas baseado no livre-arbítrio, na escolha que todos nós temos, Deus, a sua presciência, a partir disso, riscou e risca sim o nome daqueles que se negam a andar com ele nessa estação. Porque se isso não fosse verdade, essa frase não teria sentido algum. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, é possível então riscar o nome daqueles que não vencerem. Mas como eu disse, não vamos falar disso nesse vídeo. Vamos falar disso em outro momento. Mas o ponto para nós é que existe uma recompensa. E o nome escrito no livro da vida está falando sobre a salvação eterna, sobre estar com Cristo para sempre, sobre reinar com Ele sobre essa terra e viver eternamente com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a outra recompensa é que Ele vai confessar o nosso nome diante do Pai. Nós que confessamos a Jesus hoje, desde o momento em que entramos pelas portas da salvação, recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador, e permanecemos confessando o nome de Jesus nos atos da nossa vida diária, até que Ele venha, aquele dia Ele vai confessar o nosso nome diante do Pai. Que recompensa maravilhosa. Bom, pessoal, é isso por hoje. A Igreja de Sardes nos traz vários ensinamentos, vários alertas e também nos mostra a necessidade de nós mantermos o nosso coração no Senhor, vivendo não de aparência, mas de verdade. Então, eu convido você nessa hora para olhar para dentro do seu coração, pedir ao Espírito Santo que te sonde, se tiver alguma área na sua vida que apenas reflita a aparência, que Ele venha nos transformar. Por hoje é só, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho, deixe seu comentário. Vamos falar de Jesus através desse vídeo, através desse canal e através da internet. Deus te abençoe e Maranata.